Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para dar uma fortalecida no canal, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, esse aqui é uma sequência de 4 exercícios, tá? Esse aqui é o primeiro, serão 4. A gente vai ter que balancear cada equação por Knox, tá? Pelo conceito de Knox. Então a gente vai ter que colocar todos os coeficientes aqui, tá legal? Então vamos lá, pessoal. A gente já tem uma noção de alguns elementos. Nesses casos aqui, ó, que a gente já conhece, que é padrão, que é regra, oxigênio vale menos 2, desde que não seja peróxido reagido com flúor, e os hidrogênios, que é mais 1, desde que não seja hidreto. Hidreto é menos 1, tá? Então, hidrogênio vale mais 1, todos esses casos aqui, e o oxigênio valerá menos 2, tá bom? Então, vamos adicionar aqui, ó, os NOx. Lembrando, toda vez que eu coloco o número do NOx aqui, ó, o NOx de cada elemento embaixo, significa que é o NOx do elemento. Quando eu subir, eu vou multiplicar pela quantidade de átomos que eu tenho dele. Então, nesse caso aqui, eu tenho hidrogênio, eu tenho apenas um, não tenho? Então, quando eu subo, ó, é mais um. Lembrando que toda essa equação aqui, ó, todas as substâncias, todas as espécies são moléculas, ou seja, tem que ser igual a 0, tá bom? Então aqui, ó, mais 1 para o hidrogênio, eu tenho apenas 1, então mais 1. Oxigênio, eu tenho menos 2. Menos 2, eu tenho quantos oxigênios? 3. Menos 2 vezes 3, eu tenho igual a menos 6. Tá legal? Aqui, o hidrogênio, água, a gente está cansado já de saber. Certo, pessoal? Então, vou colocar aqui de azul que a gente já ganha tempo. Aqui, ó, no ácido sulfúrico, nós temos mais 1 do hidrogênio, mais 2, né? Porque, ó, mais 1, quando eu subo, eu multiplico pela quantidade. Aqui eu tenho menos 2, vezes 4 eu tenho menos 8. Tá legal? Mesma coisa, ó. Hidrogênio mais 1, eu subo. Mais 3... Oxigênio, menos 2, eu subo menos 8, tá? E aqui o oxigênio nós temos menos 2, e aqui vai ficar menos 2. Tá legal? Pessoal, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter uma coisinha que a gente tem que prestar atenção. A gente vai ver que tem agora 3 elementos que a gente vai ter que trabalhar entre eles, tá bom? Então vamos aqui, ó. Vamos zerar aqui o nitrogênio que a gente já conhece, tá bom? Que a gente já conhece aqui. O nitrogênio, tá vendo? Eu tenho uma molécula. Quanto que eu preciso para zerar aqui? Eu preciso de mais 5 no total, né? Então, ó, mais 1 mais 5 mais 6. Menos 6, 0. Tem que zerar essa molécula. Eu não tenho apenas um nitrogênio, então eu tenho... Quando eu desço, eu divido, tá? E quando eu subo, eu multiplico. Tá legal? Agora aqui, pessoal, vamos fechar em relação aqui. Nós temos 2 elementos no qual nós não sabemos o NOx. Por quê? Porque ele não tem um padrão. E ele não tendo um padrão, aí complica tudo. Tá? Complicando tudo, a gente vai ficar... E agora, o que eu faço? Pessoal, tá vendo que eu tenho um sulfeto aqui? A gente tem que ter um certo domínio, tá? De funções inorgânicas. Tá vendo que eu tenho um sulfeto de arsênio? Esse sulfeto de arsênio, o que acontece, pessoal? Quando eu tenho sulfeto, essas coisas, até nos óxidos, né? Mas depende da quantidade. Óxidos é mais difícil. Quando eu tenho sulfeto, ele tem o mesmo NOx que o oxigênio. Ou seja, valerá menos 2. Então, aqui, pessoal, ele valerá, ó, menos 2. Eu tenho um total de quanto? Aqui, ó, eu não tenho 5, então eu vou ficar, ó, menos 2 vezes 5, eu tenho mais 10. Então, o NOx do meu enxofre vai ser menos 2. E o do meu arsênio? Vamos colocar de outra cor aqui. Vamos colocar até de um azul mais claro, eu acho que fica melhor, né? Eu preciso de quanto aqui, pessoal? Eu não tenho menos 10, eu preciso de mais 10 para zerar. Então, o arsênio vai ser aqui, ó, mais 10. Mais 10 menos 10, 0 no total. Quando eu desço, tá vendo? Eu tenho quanto? Ó, mais 10 dividido por 2, eu vou ter quanto?
mais 5. Opa! Vamos verificar se tem essa variação aqui. Tá legal? Tá vendo que tem essa variação. Nesse caso agora, pessoal, vamos tratar o enxofre, né? O enxofre a gente colocou de roxo. Tá vendo aqui no ácido sulfúrico? Eu preciso de quanto aqui para zerar? Eu não preciso de mais 6. Eu preciso de mais 6 para zerar. Mais 2 mais 6, menos 8. E outra dica, já vou avisando a partir de agora, no decorrer da correção desses exercícios. O enxofre do SO4, do sulfato ácido sulfúrico, ele sempre valerá mais 6, tá bom? Essa é uma dica que eu já dou, porque justamente aqui, ó, do ácido sulfúrico, ele vale mais 6. Todos os sulfatos, ele também valerá mais 6. Então aqui, ó, nós temos o enxofre mais 6 no total. Quando eu desço, eu divido, mas eu tenho quantos? Eu tenho apenas 1, então ele vai ficar mais 6. Tá bom? Vamos fazer agora, que tá pedindo aí, do arsênio. O arsênio, pessoal, eu preciso de quanto? Ó, tá vendo que eu tenho mais 3 de hidrogênio e menos 8 de oxigênio? Eu preciso de quanto para zerar? Eu preciso de mais 5. Eu tenho apenas um arsênio, AS. Quando eu desço, eu divido. Mais 5 dividido por 1, mais 5. Opa, não houve mudança no arsênio, então ele não sofreu nem redução e nem oxidação. Vamos verificar agora o nitrogênio. Vamos colocar de verde aqui, ó. Para zerar essa molécula aqui, é menos 2 eu tenho de oxigênio. Eu não preciso zerar, então eu preciso ter mais 2. Eu preciso ter aqui, ó. Então, quando eu desço, mais 2. Houve mudança apenas no nitrogênio e no enxofre. Enquanto do arsênio não mudou, ele foi de mais 5 para mais 5. Mas eu mudei a cor porque a gente não tem, ele não é padronizado, ele não é uma regra. Ele sofre variação. Nesse caso especificamente, ele não sofreu, então a gente não conta com ele. Então aqui, pessoal, a gente vai verificar o que, ó? Nós vamos pegar o enxofre, certo? Que ele variou de menos 2 para mais 6. Tá vendo que o meu número aumentou? Ele foi de menos 2 para mais 6. Então, aumentou. Aumentou bastante ainda, por sinal. Tá? Então, como ele aumentou, ele oxidou. Ou seja, sofreu um processo de oxidação. Sofrendo um processo de oxidação, ele é o meu agente redutor. Por quê? Ele perde elétrons para o outro ganhar. Ele oxida para o outro reduzir. Tá bom? E essa variação aqui, pessoal, ele foi de quanto? Ó, ele foi de menos 2 para mais 6. Então, houve uma mudança de 8 aqui, ó. Bastante elétrons. Ele oxidou bastante. Foi de 8 elétrons. Só para a gente ter uma noção. Tá? E aqui agora a gente tem que analisar o que, pessoal? Tá vendo? Onde que nós temos a maior incidência de enxofre? Não é nessa substância aqui? Eu tenho 5. Então, essa variação de 8 aqui eu vou ter que multiplicar por 5. Ou seja, 8 vezes 5, eu vou ter um total de 40. É muita coisa, mas pode ser que esteja certo. Vamos ver se agora a gente vai simplificar em relação a isso. Tá bom? O nitrogênio, ele tem mais 5 e ele foi para mais 2. Ou seja, ele... Nossa Senhora. Ele diminuiu. Se ele diminuiu, ele reduziu. Tá? Sempre nas rimas, tá? Então, ele sofreu um processo de redução. Ele é o meu agente oxidante. Ou seja, ele ganha elétron e faz o outro perder elétron. Então, ele ganha para o outro perder. Tá bom? Tá vendo? Então, a gente achou quem oxidou, quem reduziu, quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante. Agora, vamos achar também aqui a variação. Quanto que variou aqui o nitrogênio? Ele variou de mais 5 para mais 2. Ou seja, ele variou quanto? 3. Ele variou
3. E variando 3 para cada nitrogênio, de mais 5 para mais 2, tá bom? Só que qual é a maior incidência que eu tenho? Nesse nitrogênio ou nesse nitrogênio? Ambos eu tenho 1. Então, se eu multiplicar por 1, vai dar 3. Tá legal? A gente consegue simplificar isso daqui? De jeito nenhum. Tá? Por quê? Porque tem que ser sempre o coeficiente inteiro, tá? Inteiro. Não pode ser 1,5, 1,75, não. Inteiro. 1, 2, tá bom? Tá vendo? Aqui a gente multiplicou por 5, porque, ó, eu tenho 5 enxofres aqui. Agora, o que a gente faz, pessoal? A gente vai inverter esses coeficientes que a gente achou. Ou seja, esse 40 a gente vai colocar na frente do nitrogênio. Mas qual nitrogênio? Do ácido nítrico ou do monóxido de nitrogênio? Tanto faz. Ah, mas por que isso aqui tanto faz? Porque é o seguinte, onde eu tenho a maior incidência de nitrogênio? Aqui ou aqui? Ou seja, nessa molécula eu tenho quantos nitrogênios aqui? Eu não tenho 1. E nessa molécula eu também não tenho 1. Então não importa onde eu vou colocar. Porque se eu colocar, vou até colocar de vermelho aqui, ó. 40 aqui, eu também seria obrigado a colocar 40 aqui. Porque 40 de um lado, eu vou ter que ter 40 do outro. Não tem para onde fugir. Enquanto o 3 do nitrogênio, eu vou ter que colocar na frente da onde tem a maior incidência de enxofre. Outra coisa, sempre são as moléculas, tá, que participam da análise. Ou seja, que está sofrendo oxidação ou redução. Aí a gente inverte. Tá vendo que eu tenho a variação de 3 aqui do nitrogênio? Eu vou colocar na frente da molécula que tiver maior quantidade de enxofre. Aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 1. Então esse 3, obrigatoriamente, eu tenho que colocar aqui na frente. Obrigatoriamente. Certo? Enquanto isso, tá vendo? Quantos enxofres eu tenho aqui, ó? 3 vezes 5, eu vou ter 15. Quanto enxofre que eu tenho que ter aqui? 15. Então, vem e coloca o 15 aqui. Tá? Lembrando que eu vou escrever aqui embaixo essa equação novamente, tá? Só para a gente ir balanceando em relação a isso, tá certo? Tá vendo? Então, ó, 15 enxofre, 40 nitrogênios, tá certo. Olha aqui, quantos arsênios eu tenho aqui? Eu não tenho 6, e aqui, eu tenho quanto? Eu tenho apenas 1. Então, qual número vezes, né, 1 para dar 6? O próprio 6. Então, eu coloco 6 aqui na frente. Balanceei o arsênio. Lembrando, último elemento a ser balanceado, oxigênio, e penúltimo, hidrogênio. Mas vamos lá. Aqui, pessoal, a gente já, ó, nos produtos, balanceamos o hidrogênio. Eu tenho aqui, ó, 15 vezes 2, 30. 6 vezes 3, 18. Então, eu tenho 48 aqui no total, tá? No produto. Eu tenho que ter 48 também no reagente. Mas aqui, pessoal, eu não posso esquecer, eu já tenho 40. Eu preciso de 8. Então, eu coloco um 4 aqui na frente da água. Porque, ó, 4 vezes 2... 8 mais 40, 48. Bateu, ó, tá vendo? Ó? 30 mais 18, 38. Agora vamos para a prova real, que é o oxigênio. 40 vezes 3, nossa, 120 mais 4, 124. Bastante, hein, pessoal? Então vamos lá, ó. 15 vezes 4, então, ó, 124 de oxigênio aqui. 15 vezes 4, eu tenho 60 aqui. Tá? 60. 6 vezes 4. Eu vou ter 24. 60 mais 24, 84. Mais 40, porque 40 vezes 1 me deu os mesmos 124. Então, deu tudo em ordem. Sim, pode dar esses numerão? Aham, pode dar esses numerão. Então, eu vou reescrever a equação aqui com os coeficientes todos certos. Tá bom? Para ficar bem explícito aqui. Então, nós temos o sulfeto de arsênio mais ácido nítrico mais água, formando ácido sulfúrico mais
o ácido de arsênio, aqui, mais o NO, tá? Então, agora colocando os coeficientes, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 15, aqui eu vou ter 6 e aqui eu vou ter 40 também. Pode acontecer isso, pessoal? Pode, no entanto, que tá... Olha aí, tá bom? São exercícios que demandam muito tempo, porque a gente tem que sempre ficar falando o passo a passo. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Volta um pouquinho o vídeo, pausa também. É importante para que assim que eu visualizar a sua dúvida, eu já tiro e é bom que engaja. E já que eu tô falando em engajamento, se você chegou até aqui, ó, coloca aí nos comentários, hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. Tá bom, pessoal? E claro, eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito importante, porque o YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. E eu convido você a ser membro também. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a fortalecer a comunidade exatamente. E não se esqueça também de se inscrever nos canais que estão aí na descrição. Dá essa força moral para nós, tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!